Alô, boa noite. Estamos aqui esperando o pessoal do Paulo Estevam, que está entrando para participar conosco, que está chegando para contribuir com a gente aqui, né? Uma alegria imensa de mais uma oportunidade de falar com o pessoal aí de Fortaleza, do Ceará como um todo. Boa noite a vocês também, boa noite Luiz Fernando, todos que estão entrando aqui, o Carlos Calvete, o Antônio, a Bárbara Cassotti, todos os demais que estão chegando, participando conosco, honrado pelo trabalho junto ao Paulo Estevam. Espero que tenhamos uma noite produtiva, uma noite saudável. Tá certo? Vamos começar. Nada mais desafiador para as crenças, para a fé das criaturas, do que quando grandes calamidades atingem a civilização. Talvez para algumas pessoas, estas calamidades possam fortalecer a convicção da presença divina. Mas para grande parcela da humanidade, calamidades, tragédias, parecem contribuir para que as dúvidas, a insegurança e a fé frágil possa ser abalada. Recordo-me quando ocorreu o grande tsunami a partir de um terremoto na ilha de Sumatra, na Indonésia. E este enorme, colossal tsunami ceifou mais de 260 mil vidas. E várias pessoas se interrogavam, se perguntavam como Deus permitia algo daquela natureza. As imagens de corpos infantis sem vida, de brinquedos espalhados pelas ruas tomadas pelas águas, mulheres, homens, nativos e turistas, ceifadas as suas existências físicas de uma forma dolorosíssima. Da mesma maneira, poucos meses após um grande terremoto no Irã, matava mais de 35 mil pessoas. E escutamos de criaturas descrentes a colocação de que se Deus existisse, Ele não permitiria algo deste teor, demonstrando, segundo a convicção dessas pessoas, que a vida era uma sucessão de fatos aleatórios, sem qualquer definição de uma inteligência suprema. Muito compreensível o abalo de natureza emocional, de natureza espiritual, para aqueles que não têm uma raiz profunda e uma explicação concreta sobre a justiça de Deus, sua bondade e sua misericórdia. Todas as indagações feitas às religiões diversas a respeito da perfeição divina recebe mais ou menos a mesma explicação. Todas as religiões afirmam categoricamente que Deus é perfeito, porque se não fosse perfeita esta entidade não seria Deus. Mas como conciliar esta perfeição, levando em consideração que a perfeição inclui que todas as virtudes que nós admiramos no Criador sejam perfeitas? Onde encontrar a justiça divina, sua misericórdia, seu amor, diante de catástrofes como o tsunami da Indonésia, o grande terremoto pouco tempo depois no Irã, as enormes pandemias que envolvem quase o planeta inteiro, ceifando milhares e milhares de vidas como esta que nós estamos atravessando no momento. Todas as religiões, elas são respeitáveis,
e nobres, mas diante das indagações dos céticos e diante da aparente injustiça que nós detectamos em momentos como os momentos de calamidade, como podemos conciliar a ideia de um Deus justo vendo corpos de crianças boiando sobre as águas? Como conciliar a concepção de um Deus de amor quando verificamos gestantes, pessoas idosas, sucumbindo diante de um terrível e devastador terremoto? Ou quando um avião tomba, caindo dos ares e levando consigo cerca de 300 pessoas, muitas delas que viajavam ao encontro dos seus familiares para matar a saudade, para rever filhos ou pais, e tiveram as suas vidas físicas trucidadas no acidente da aviação. Então fica sempre aquela indagação das criaturas. Talvez por isto, o leigo, o que não é estudioso do espiritismo, ao saber que alguém é espírita, sempre procura saber qual é a explicação que o espiritismo tem para este ou aquele fato. E sem dúvida alguma, também no tocante às questões das calamidades, o espiritismo nos traz de uma forma equilibrada, de uma forma raciocinada, lógica, a presença de Deus que não se nega, ainda que diante de milhares e milhares de criaturas que desencarnam numa situação terrível. O Espiritismo é a filosofia, a ciência e a religiosidade que, casando-se entre si, nos apresenta leis perfeitas e nos demonstra que aquilo que aparentemente é uma injustiça, na verdade, é a justiça que se cumpre. E nós não poderíamos encontrar uma resposta para as calamidades se não inserirmos a chave da reencarnação, para tentar compreender este movimento da vida que aparentemente nega a presença de Deus. Allan Kardec, que já havia penetrado o cerne da justiça divina, quando recebeu dos espíritos superiores respostas alusivas aos vários renascimentos dos indivíduos, e ele mesmo aceitando depois de fazer contra-argumentos e outras indagações, ele mesmo aceitando a reencarnação como sendo a palingenesia, os várias gênesis, os vários renascimentos da alma, a melhor forma de explicar as aparentes injustiças da vida e a diversidade do sofrimento humano. Então ele, depois de estar imbuído da consciência de que a reencarnação é a demonstração nítida e clara da justiça e da misericórdia de Deus, que encontra-se exatamente nas almas localizadas dentro da lei de causa e efeito através de várias vidas, que a evolução, a lei do progresso se concretiza e que se explica. A resposta dada por Jesus a Nicodemos, que para alcançar o reino de Deus necessário seria nascer de novo. E foi em cima exatamente da convicção que o grande codificador já possuía, no que tange à perfeição da justiça e das leis de Deus e às aparentes injustiças da vida, que ele faz uma pergunta referente à calamidade. O codificador indagou dos espíritos nobres qual era o sentido das calamidades, qual a razão das grandes tragédias. E os espíritos não se furtaram a Allan Kardec, respondendo-lhe de uma maneira profunda, sintética como sempre, altamente qualificada, deu-lhes, entre outras respostas, entre outros esclarecimentos, que as calamidades possuíam a propriedade de fazer acontecer ou progredir algo em poucos anos que demoraria séculos se não fossem essas mesmas calamidades.
E que, portanto, conforme a explicação dos Espíritos, as tragédias que levam uma coletividade de roldão representam, na verdade, mecanismos de aceleramento do processo evolutivo, fazendo com que muitas almas, mesmo que não tenham nenhuma vinculação de vidas anteriores, possam resgatar o seu passado e acelerar o seu desenvolvimento pessoal por estarem situados numa mesma região, no mesmo local, no mesmo transporte, que lhes permita desencarnar, se foi o caso, ou passar pelas privações que determinados acontecimentos trágicos poderiam trazer. As tragédias e as calamidades não servem apenas para que resgates e expiações se concretizem para vários espíritos no mesmo momento. Servem também as grandes calamidades, as enormes tragédias, para promover a evolução científica, intelectual e humanística da civilização. É só verificarmos que existem dois tipos de calamidades. As calamidades naturais, aquelas que brotam no seio da própria natureza, como por exemplo, terremotos, maremotos, e também as calamidades humanas, provocadas, artificiais, que são aquelas desencadeadas não pela natureza, mas pelas escolhas, a ambição, o orgulho e outras deficiências humanas, como por exemplo, as duas grandes guerras mundiais. Observemos que a grandeza divina, levando em consideração as escolhas infelizes que os espíritos podem fazer, sobretudo em mundos como a Terra, dos mais atrasados moralmente, contempla a utilização das nossas escolhas infelizes para nos fazer progredir. Eis porque a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, ceifando milhões de vidas, promoveu esta Segunda Grande Guerra Mundial avanços extraordinários no campo da tecnologia e da medicina, devido ao sofrimento e aos ferimentos nos campos de batalha. Fora desenvolvido mecanismos de assistência imediata, desenvolvimento de medicamentos, de recursos que pudessem aliviar a dor daqueles soldados que recebiam obuses e granadas sobre o seu organismo. E foi devido à Segunda Guerra Mundial que nós chegamos no espaço também. Porque o desenvolvimento de mísseis, de armas, provocou também o desenvolvimento do impulso dos foguetes, para que alcançássemos o espaço ao redor da Terra e para que chegássemos à Lua. Então, eis que as grandes calamidades trazem benefícios para a saúde humana e trazem desenvolvimento para a indústria aeroespacial, para o desenvolvimento da física, da engenharia, lamentavelmente em cima da miséria moral que uma guerra representa. Então Deus utiliza, conforme verificamos em O Livro dos Espíritos, as nossas sombras para acender luzes no nosso caminho. A grandeza divina utiliza as nossas perturbações para que a gente aprenda com as próprias escolhas infelizes. E neste âmbito, as calamidades provocadas pelos homens amadurecem os próprios homens, levando-os a buscar soluções, não mais como aquelas da Segunda Grande Guerra Mundial, mas soluções que possam resolver as diferenças entre os países, sem que eles precisem utilizar de armamentos. A partir daí,
a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações, que seria o germe da Organização das Nações Unidas. E foi a partir da violência, do sofrimento, das lágrimas, das angústias, de milhões de famílias no mundo inteiro, que brotou a preocupação do desenvolvimento da década de 50, da configuração do documento dos direitos humanos, aperfeiçoando as leis dos homens, para que pudessem ser respeitados os direitos que cada criatura deveria receber. Então nós observamos que as calamidades, graças à sabedoria dos céus, promovem de alguma forma o amadurecimento e o desenvolvimento das almas. Hoje, quando as potências se veem diante de algum conflito de natureza diplomática, recordam-se dos milhões de soldados, de jovens que foram mortos, de todos os monumentos culturais que foram destruídos por toda a Europa. Recordam das viúvas, da viuvez, recordam das enfermidades que brotaram dos corpos cadaverizados espalhados pelos campos de batalha. E aí, diante da mortandade e da imagem impactante que a Segunda Grande Guerra Mundial deixou para a humanidade, da explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que os países da atualidade fogem completamente de qualquer possibilidade de uma guerra de maior proporção. Os exemplos que ficaram foram muito dolorosos. E então a Europa, que foi a raiz, a causa e origem, tanto da Primeira como da Segunda Grande Guerra Mundial, buscou através da União Europeia a resolução dos seus conflitos, através das trocas comerciais, através do desenvolvimento da economia, onde cada país procura suprir a necessidade do outro, e desta forma todos saírem ganhando, sem precisar do morticínio, da barbárie, da selvageria de uma guerra. Calamidades como estas que nós estamos experimentando, a pandemia do novo coronavírus, provocando a doença, o fenômeno patogênico da Covid-19, tem proporcionado também, em pouco tempo, desenvolvimento de pesquisas referentes à vacinação, a medicamentos e à compreensão melhor do mundo microscópico deste vírus, o novo coronavírus. Mas não apenas esta pandemia proporcionou este campo para a biologia, para a medicina, para a química. Não. Também ela, a pandemia, foi e está sendo o convite para que a gente possa rever, repassar a própria vida. O voltar-se para dentro de casa foi um desafio para nós que vivíamos fora de casa. E é muito expressivo quando nós escutávamos, com um mês de quarentena, ou um pouco antes, pessoas que diziam que estavam se sentindo prisioneiros, porque não poderiam sair de casa. E ficava a indagação: o que leva uma pessoa a se sentir encarcerado em seu lar? O que leva uma pessoa a sentir-se numa prisão, junto à sua família dentro de casa? Não seria isso de alguma forma significativo? Não seria expressiva esta indagação, esta sensação que algumas pessoas apresentavam, como que ensinando-nos e dizendo-nos que nós não havíamos desenvolvido em uma dimensão de profundidade a nossa afetividade familiar? Por que se sentir preso? Devido ao fato de estar no seu lar. Por que o lar seria uma prisão? Por que estar com os filhos, a esposa, o marido, mais tempo?
iria se transformar numa prisão. É uma interrogação expressiva para que cada pessoa pudesse avaliar qual era a importância que nós estávamos dando à família até então. Claro que não estou com isso dizendo que ninguém iria sentir depois de mais de 30 dias a quarentena. Claro que iria. Nós somos seres sociáveis. Precisamos do mundo de relação, mas que não seja apenas aquela relação da família, que foi maravilhoso você voltar para junto da família. E naturalmente que as pessoas sentiriam mais tempo sem as suas atividades exteriores. Mas foi também uma oportunidade das pessoas se voltarem para compreender melhor a si mesmo. Quanto nós tivemos a oportunidade de se autoconhecer durante esta pandemia. E o quanto nos foi proporcionado conhecer um pouco mais dos nossos familiares. Na convivência forçada de mais tempo dentro de casa. Descobrimos mais facilmente o quanto pessoas que aparentemente não eram ansiosas, e em pouco tempo a ansiedade se fez presente. Fomos desafiados para um universo novo de paciência, de compreensão, de solidariedade. E percebemos também muitos aspectos negativos da criatura humana, aproveitando-se de uma circunstância como uma pandemia, para retirarem muitas vezes as suas máscaras e apresentarem sua violência, sua barbárie ou sua selvageria. Perdendo o equilíbrio pessoal, agredindo as pessoas à sua volta, inclusive fisicamente. Por outro lado, esta pandemia também nos convida como uma seta luminosa para que a gente possa retornar dela, carregando na alma e no coração uma proposta de dar mais profundidade à nossa existência, de dar uma dimensão mais espiritualizada às nossas aspirações e à nossa vida. Ela, a pandemia, com seu cortejo de desencarnações em massa, em uma grande quantidade, também abalou as estruturas de grande parcela da humanidade que esquece a finitude da vida física. E todas as vezes que o ser humano se vê diante do desafio da sua finitude, lamentavelmente, por falta de maturidade espiritual, muitos se desesperam, outros se entregam à depressão profunda, outros ficam assustados, temerosos, com medo de morrer de forma exagerada e se sentem desafiados a superar o próprio medo de existir. Fazem parte das experiências renovadoras da nossa vida circunstâncias como estas. Fazem parte de um convite transformador. Mas eu tenho lido, nós temos visto algumas pessoas, especialistas, estudiosos do comportamento humano, falando agora no novo normal. Me perdoem aqueles que defendem esta concepção. Eu não creio nele. Não creio no novo normal. Não creio. Até porque quase sempre isto vem eivado com uma aura. E muitas pessoas mais místicas e mais míticas chegam a pensar que depois da pandemia a Terra já estará encaminhando-se para ser um mundo de regeneração. A Terra já está caminhando para ser um mundo de regeneração. Mas lamentavelmente o ser humano em um planeta como o nosso, grande parcela, depois do impacto inicial, depois do período de 3, 4, 5 meses, vivenciando a imprensa falando diuturnamente sobre o vírus, voltando às suas experiências de atividade normal, profissional, cotidiana, daqui a algum tempo, muitos deverão estar com a mesma estrutura de pensamento e dentro das rotinas que existiam anteriormente. Não sou pessimista. Eu sou uma pessoa, por essência, otimista. Porém, temos também a nossa dose de realidade. E sabemos como o ser humano evolui lentamente. É só tirar por nós mesmos.
Há quantos milênios, quantos séculos, nós carregamos estas sombras que ainda não acendemos as luzes dentro dela no nosso coração. Quantos comportamentos que já agora nós que somos estudiosos do Espiritismo, estamos há décadas no Espiritismo, quantas vezes nos vemos pegando, pensando, falando e agindo contrário a toda esta ciência maravilhosa que é a ciência espírita. Compreendendo que nunca foi fácil para nós mudarmos. Creio que os amigos que estão nos assistindo sabem perfeitamente disto. Nunca foi fácil para a gente modificar o terreno e muitas vezes a areia movediça do nosso coração. As bases da nossa perturbação e conflito que estão estabelecidos nos bolsões de perturbação localizados na consciência. E que a bondade de Deus, através dos nobres espíritos, os nossos anjos da guarda, nos inspira e nos impulsiona, nos estimula para que a gente possa superar as tendências lamentáveis. Sabemos sim, na prática, como a gente muda lentamente. Sabemos no nosso cotidiano, nas nossas quedas pessoais, o quanto não gostaríamos mais de cometer os mesmos erros. Recordando o extraordinário Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, quando escrevia: o bem que eu desejo fazer, este eu não faço. Porém, o mal que eu não quero fazer, este ainda faço. Então nós precisamos olhar com lucidez que após a pandemia haverá uma acomodação ao cotidiano. Haverá um retorno às experiências normais, mentais e emocionais que muitos já possuíam antes da pandemia e continuarão. Mas claro que também sabemos que uma outra parcela é possível. Voltará às experiências do mundo após a pandemia, talvez com mais profundidade, valorizando mais o nível da afetividade familiar, investindo com mais profundidade no carinho, no amor, no respeito, na amizade. A saudade que nós nutrimos daquelas pessoas que estávamos acostumados a conviver com elas, lá fora, na instituição espírita, de amigos. Agora, guardamos uma ânsia de novamente abraçá-los. Isto será um estímulo para que a gente possa crescer por dentro de nós, dilatar a nossa consciência, ampliando os nossos horizontes. Portanto, meus amigos, sob a ótica espírita, a calamidade não é uma negação de Deus, muito pelo contrário. Ao estudar o Espiritismo, entendemos que até as calamidades nos trazem respostas inteligentes a respeito da lei de causa e efeito, a respeito do impulso reencarnatório, da importância das provas coletivas e individuais. Certa feita, numa psicografia de Chico Xavier, no começo da década de 70, pelo espírito Humberto de Campos, ele narrava a respeito de uma tragédia, uma calamidade que aconteceu no Rio de Janeiro, em Niterói, em um circo. Em Niterói havia mais de uma centena de pessoas acompanhando o espetáculo circense. Se não me falha a memória, foi no ano de 1968. E o incêndio desencadeou-se naquela noite fatídica, fazendo com que dezenas e dezenas de pessoas que estavam no circo fossem vítimas fatais e outros ficaram sequelados com queimaduras terríveis. Muitos
desencarnaram queimados pelo fogo da lona. E outros desencarnaram pisoteados pela multidão desesperada. Então Humberto de Campos Espírito escrevia através das mãos abençoadas de Chico Xavier, narrando que aquele circo em Niterói representava o resgate profundo. Aqueles que desencarnaram no circo estavam há quase 2000 anos atrás, na oportunidade, no grande circo máximo de Roma, apoiando o morticínio de cristãos, vibrando pelas feras que trucidavam os corpos dos seguidores de Jesus, aplaudindo os que eram transformados em tochas vivas, iluminando a noite das tormentas e dos crimes romanos. Passado quase 2000 anos, ou um pouco mais de 2000 anos, ali estavam os mesmos espíritos que aplaudiam e vibravam selvagemente em Roma, agora em Niterói, para concluir os seus resgates. Alguém poderia perguntar, mas depois de tanto tempo? Tem muita gente que acha que as expiações só se dão de uma encarnação para outra. Não. A grandeza e a misericórdia de Deus é tão extraordinária que Deus permite, em muitas ocasiões, que os espíritos primeiro se fortaleçam, que acendam mais luzes internas e resgatem as suas formas mais dolorosas de equívocos quando já estão mais fortalecidos. O Senhor não permite um peso maior sobre os nossos ombros. Aquelas expiações representam que aqueles espíritos estavam preparados e fortalecidos para finalmente resgatarem a barbárie das perseguições aos cristãos. Há erros e crimes que a gente pode vir a resgatar só na última etapa das nossas encarnações terrestres. Coisas que aconteceram há 1000, 2000, 5000 atrás, pode ser resgatado agora. Nem sempre a dor ou a prova ou a expiação que a gente passe nesta vida significa algo da vida imediatamente anterior. Nós poderemos estar resgatando algo de 3 séculos atrás, de 4 séculos atrás, porque só agora surgiu a oportunidade de resgatá-la com convicção e com fortaleza. Por isto, esta narrativa de Humberto de Campos sobre uma calamidade que abalou o país por volta de 1968, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, teve a explicação do mundo maior, do mundo espiritual, a respeito daquela tragédia. Os que foram ceifados no tsunami há mais de 10 anos atrás, da ilha de Sumatra, não foram ceifadas aquelas vidas aleatoriamente. Ali estava a lei de evolução acelerando para que não ficasse apenas na conta-gotas. Aí está a grandeza. A lei de Deus tem recursos que nós não imaginamos. É por isto que quem estuda com profundidade a reencarnação não pode criar engessamento mental. Clichês. Ao ver alguém cego, pensar, na vida anterior, esta pessoa cegou alguém. Nem sempre a lei funciona com esta linearidade. Nem sempre. Foi algo de ontem. Então nós nos debruçamos sobre esta reflexão para entender que a reencarnação é um instrumento utilizado ao infinito pela grandeza divina, produzindo o melhor para a criatura humana,
dando oportunidade para que as almas, de acordo com as suas estruturas psicológicas, emocionais, morais, possam se ver de frente com as suas necessidades imensas. Como existem as provas e as expiações individuais, existem também as expiações e provas coletivas. Numa sociedade, num país, numa cidade, em um bairro, numa família, agrupam-se espíritos que passam por provas semelhantes, porque foram almas ou que faliram juntas, ou que guardam necessidades semelhantes do passado. As 260 mil vidas ceifadas no tsunami não significa dizer que aqueles espíritos estiveram juntos nos mesmos erros no passado. Significa dizer que eles possuíam as mesmas necessidades evolutivas. E a grande lei, acelerando o progresso da sociedade, permite que os espíritos estejam localizados nas proximidades dos instrumentos onde o grande resgate ou o grande impulso de iluminação se dará. Compreendendo ainda que as dores que envolvem o ser humano e a nossa civilização não significa que todas elas sejam dores e resgates de erros cometidos no ontem. Mas existe a dor que ensina, que sensibiliza, a dor que nos aperfeiçoa, sem nada a ver com erros do passado. A dor que nos traz experiência. A dor que nos produz sabedoria. A dor que nos faz uma outra criatura. A perda de vários filhos no acidente. A angústia de várias pessoas numa mesma provação coletiva pode estar representando o acelerar do progresso daquela alma, tornando-a quite para com todos os débitos, ou preparando-a definitivamente para reencarnações em mundos melhores. Nós não temos aqui na Terra a capacidade de compreender de uma maneira mais segura qual é o significado de certas experiências em nossa existência. Somos profundamente limitados. E é esta limitação que nos faz ter dificuldades de compreender que a lei de Deus tem recursos que podemos não compreender de imediato. O importante é sabermos que a lei de Deus não é injusta, que ninguém sofre injustamente. Em geral, são expiações, são resgates. Mas mesmo quando são apenas provas, são oportunidades benditas que o alto permite para que o espírito progrida. Aquele que sofre porque ajuda está acendendo uma luz extraordinária. Está acendendo uma estrela de primeira grandeza na intimidade da própria alma. Aquele que é humilhado porque defende uma causa nobre. Aquele que é perseguido porque ama a verdade. Aquele que é trucidado porque entrega-se à grandeza da luz. Ali está instrumento para um salto de evolução daquele ser, daquele indivíduo, através do seu martírio, da sua resignação, da sua abnegação, dentro da lei de amor. No nosso egoísmo, no nosso orgulho, temos dificuldades de entender como é que fulano ajuda tanto as pessoas e sofre tanto. Nós temos duas vertentes para explicar isso. A primeira, as duas eu já falei aqui. A primeira pode ser resgate. A pessoa está produzindo bem agora, mas tem graves problemas talvez do passado.
Mas nem sempre a resposta é esta. Aquele que é o idealista, aquele que é alguém que busca, um buscador espiritual, alguém que trabalha pela luz disseminada à humanidade, pode ser incompreendido e quase sempre o é, mas esta incompreensão apenas acelera o seu processo para que ele alcance patamares mais nobres da vida e esferas mais belas e felizes no amanhã. Carregando desde hoje a consciência tranquila, o seu céu iluminado. Céu e inferno é apenas o estado de consciência, começa aqui dentro. Na certeza que a doutrina dos Espíritos nos traz, que nós seremos atraídos magneticamente para o ambiente espiritual e para junto dos Espíritos após a morte, com quem nós sintonizamos aqui dentro. Seremos atraídos matematicamente para a esfera espiritual e para junto das almas que pensam, sentem, desejam, falam e agem como nós. Então tenhamos uma visão proativa, dinâmica, sobre o funcionamento da lei. Podemos não compreendê-la adequadamente hoje, mas já sabemos o que ela não pode ser. E a lei de Deus não pode ser injusta, porque seria negar a grandeza divina. E quando ela permite que um coração digno padeça, dentro de que até uma folha que cai está contada pela providência divina, é porque o alto verifica que aquele espírito já está preparado para vencer as sombras do caminho. Acender-se no amor é compreender as calamidades. É compreender que existem calamidades mais profundas, que são as calamidades morais, que são os preconceitos, que são os desvarios da desonestidade. Existem calamidades não físicas, calamidades no nosso mundo interior, provenientes do orgulho ferido, ou do orgulho que fere, a calamidade da mágoa, que cultivamos em nós ou provocamos no outro, a calamidade dos sonhos que destruímos nas outras pessoas, ou dos pesadelos que desencadeamos na outra vida. Temos calamidades a superar dentro de nós, que é a calamidade da nossa acomodação espiritual, que já dura muitas vezes séculos e milênios. O despertar da alma, que ainda não fizemos. O acordar do espírito do seu letargo moral, que ainda não realizamos. A lentidão de fazermos a opção por aquilo que transcende a vida material. Darmos a nós mesmos a dinâmica de uma vida que aproveite esta reencarnação, a fim de que, chegando o momento do trespasse, nós possamos chegar ao mundo dos espíritos com a consciência tranquila e com alegria dentro do coração de que vencemos. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Esta expressão, ela é sine qua non, decisiva, como alvo, como meta para a nossa trajetória. Conquistar o nosso continente interior. Não estamos aqui para conquistar os aplausos do mundo, nem conquistar os outros. Conquistar a admiração dos outros pode ser uma consequência e até deve ser naturalmente. Mas conquistar o nosso mundo interno, conquistar o reino de Deus que está dentro de nós, adquirir poder sobre as próprias imperfeições, adquirir o domínio sobre as próprias sombras, pela educação moral, vencermos os adversários internos,
miasmas das nossas tendências infelizes. Recordando que Allan Kardec nos lembrava que o verdadeiro espírita é aquele que luta para domar as suas más inclinações, para conquistar o seu mundo interior e para avançar determinado, para os dias rendentes, para a alvorada do grande amanhã, acendendo o sol do meio-dia na grande noite das nossas lutas internas. Vencer a nós mesmos, sem ansiar vencer os outros. Superar o ser envelhecido e carcomido das tendências infelizes e caminhar confiante e leve para o dia de amanhã. Somos anjos em gestação. Somos almas que estamos configurando o grande santo do futuro. O gênio das eras brota dentro de nós através das várias encarnações na Terra ou em outros mundos, conforme o livro dos Espíritos nos demonstra. E desta maneira guiarmos para aquela plenitude que a ciência espírita nos demonstra de maneira tão feliz, enxugando as nossas lágrimas através das lágrimas que nós enxugarmos no outro, entendendo que a nossa felicidade brotará sempre quando passarmos a cuidar de fazer os outros felizes, fazermos a opção pelo bem, recordando definitivamente que o amor cobre a multidão de pecados. O Espiritismo explicando Jesus e o seu evangelho de redenção monumental, recordando-nos a saga dos primeiros cristãos, à frente Paulo de Tarso, Estevão e tantas outras almas magníficas que escreveram páginas luminosas de várias existências no serviço da causa da libertação espiritual da humanidade. Então, meus amigos, nos acendamos. Vamos nos transformar em tochas vivas, em pleno período da calamidade humana, caminhar com serenidade. Não permitirmos que o medo faça com que a gente contribua para a perturbação da humanidade. Temos todos os motivos de não ter medo, embora tenhamos toda a convicção de que precisamos ser prudentes. Ser prudente não é ter medo, é ter lucidez, é agir com equilíbrio, é atuar com segurança, é produzir o melhor, é semear o melhor do nosso coração, é mandar mensagens edificantes, é higienizar a nossa mente, a nossa casa mental, com otimismo, com esperança, com nobreza, com dignidade. Por isto, eu agradeço aos amigos do Paulo e Estevão, que me permitiram esta noite falar aos amigos não apenas de Fortaleza, mas de outras localidades, aos companheiros da terra de Iracema, que eu guardo uma enorme saudade de Fortaleza, de Caucaia, de outras cidades, que eu tive a honra, há 40 anos que estou na atividade espírita, eu recordo das minhas idas para Milagres, Missão Velha, Crato, Juazeiro, Barbalha, as atividades em Canidé de São Francisco, perdoe-me se eu troquei, as idas à Fortaleza nos congressos, no evento Vencendo seus Conflitos, nos seminários promovidos pelo Paulo e Estevão. Então, meus amigos, o que eu posso dizer a vocês do Paulo e Estevão, senão expressar a minha gratidão imensa pela honra de estar falando a vocês
nesta noite. Aqui estou vendo pessoas de Natal presentes conosco. Quem mais? Quem é de fora ali? O pessoal está carinhosamente falando de gratidão. Gente de Praia de Iracema, pessoas de Cabo Verde, na África. Nossa querida Dolores, Cabo Verde escutando. Que bênção! Olha o que a tecnologia, olha o que as calamidades produziram. Tecnologia como esta, que nos permite fazer-me ouvir em todas as partes do planeta, sem sair de Recife. Temos feito palestras para a Federação Espírita da Suíça, para o Grupo Espírita da Áustria, vamos fazer para o pessoal dos Estados Unidos. E vemos aqui o pessoal de várias localidades. Maceió presente também. Cajazeiras, no sertão da Paraíba, que nos assistem nesta noite. Então eu quero transmitir e espero poder fazê-lo. Para todos vocês, queridos amigos, transmitir a minha certeza absoluta que estamos caminhando para colaborar cada vez mais com Cristo na implantação deste mundo de regeneração, sem criar fantasias de que imediatamente, daqui a 1 mês, 2 meses, a nossa sociedade será outra. Não será. Mas dentro de espíritos, e convicto de que milhares sim, estarão revolvidos por dentro, com um terreno preparado para receber as sublimes sementes da espiritualidade, na direção de um mundo mais equânime, mais justo, mais equilibrado. Caminharemos com entusiasmo. Sejamos tomados pelo entusiasmo e não pelo medo, pela convicção e não pela dubiedade. Sejamos o coração preenchidos desta luz que brotou na Galileia, desta voz que ainda toca-nos a acústica da alma, como se ele ainda falasse às margens do Tiberíades. Vamos escutar a música sublime que soprou do Hermon naqueles momentos em que semeava o grande menestrel da esperança a sua mensagem no Sermão da Montanha, no Monte Kurhatzin. Vamos deixar a nossa alma penetrar novamente, como os primeiros cristãos o fizeram, e esta vibração diferenciada nos impulsione na direção da era nova por dentro de nós primeiramente. O mundo de regeneração deve começar aqui. Deve começar aqui. Sem esperar milagres, a não ser o milagre da própria transformação. Deixemos-nos que as pessoas possam sentir em nós um magnetismo diferente de amor. Uma vibração de paz. Uma sensação de integração uns com os outros. Que a nossa humanidade brote em direção à humanidade do outro. Que tenhamos ternura para com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E demonstrarmos a nossa gratidão a Deus pela bênção desta reencarnação, de estarmos no momento histórico da nossa humanidade, de termos reencarnado no período apocalíptico da Terra, trazendo a bênção do Espiritismo no planeta, resgatando a alma do Evangelho de Jesus, nesses momentos tão difíceis da nossa civilização. Mas, ao mesmo tempo, esta gratidão, enchendo-nos o coração de paz e de certeza deste mundo ridente que estamos ajudando a construir, mesmo com as nossas imperfeições. Semeemos e semeemos. Não nos sintamos uma pessoa desvalida de possibilidades, absolutamente não. Não permitamos, sob hipótese alguma, que alguém possa empanar o brilho do nosso esforço, sem desânimo. Sem qualquer desânimo, porque nós somos as mãos do Cristo em um momento tão delicado da transformação do nosso planeta. Somos os semeadores, meus amigos,
cada um dentro das suas peculiaridades. Este ensina pela palavra, aquele ensina pelo escrito, aquele pelo exemplo, aquele outro pelo esforço, pela abnegação, pela entrega. O importante é que sejamos instrumentos da legião do alto, sejamos apêndices destes benfeitores da legião do Espírito Verdade, semeando e semeando. E que o Paulo de Tarso prossiga sendo a instituição semeadora de libertação de consciência e de almas em paz. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e por todo sempre. Muita paz, meus amigos. Um grande e forte abraço deste cearense que nasceu em Pernambuco, mas que se sente cearense em todo o coração. Muita paz. Deus nos abençoe.